Olá, pessoal. Aqui, Fabiola voltando. Já dei um ok para ela. Vamos lá. Adriana, Débora. Oi, gente. Não estava vendo, estava concentrada aí no vídeo, não estava vendo o pessoal entrar. Neuza. Olá, gente. A Fabiola já vai entrar. Laine, opa. Pessoal bacana, feliz em ver vocês aqui. Oi, Débora, morrendo de saudades, viu? Os nossos tempos de aulas, né? Muito bom. Ô, turma boa. Vamos lá, cadê a Fabiola? A Rosane, nossa, que gostoso rever tanta gente. Muito bom. Também, Débora. Vamos esperar acabar esse isolamento aí, a gente tenta nos encontrar, nos encontrar novamente, né? Vamos ver, cadê? Aqui. Tá aguardando. Aí, tá chegando a Fabiola. Aí, Fabiola, voltamos. Eu tô dando de mais pertinho agora. Ah, então tá bom. Vamos Eu lá. tive que carregar o celular. Aí, tô arrumando o cabelo, porque olha, aquilo que eu ia fazer, que eu tava chamando de transição, já tá virando definitivo. Falei, agora foi a grande oportunidade de assumir não pintar Os mais o cabelo. brancos? Foi. Agora eu falei, eu não vou nem ter que fazer transição, descolorir nada, tô deixando à vontade. Agora já ficou mais fácil para assumir. Serei outra depois do isolamento. E falar Sem, que os brancos, ó, os antioxidantes ajudam muito na prevenção dos cabelos brancos, né? mas olha, eu já tenho bastante, minha filha com 57, eu acho que já faz muito tempo que eu já estou com forradinha, que eu vinha disfarçando, vinha pintando, mas é um trabalho tão grande, né, Fabiola? Eu falei que essa época de isolamento, eu sempre trabalhei bastante em casa, né? Mas essa época Uhum. de isolamento está me deixando tão mais gostosa para ficar em casa, tão mais tranquila e É, libertadora, né? Então a gente não pinta cabelo, não precisa pintar unha, a gente só dá uma empurradinha. Eu falei, a gente vai vendo que algumas coisas não são imprescindíveis da gente fazer. Eu falei, esse isolamento está sendo tão importante em tantos aspectos, né? Lógico, se também proteger, tomar cuidado, mas eu acho que ainda a gente tem ali toda essa questão de se conhecer, né? De ficar mais tempo com a gente e resgatar habilidades, né? Fazia muito tempo que eu não fazia pão. Ontem eu falei assim, não, eu vou voltar a fazer pão. Eu falei, minha mãe é uma pessoa que sempre cozinhou tanto, sempre fez tanta coisa. Ah, lasquei o pão, né? Saiu, né? Então a gente precisa pegar a mão de novo, né? Mas é Mas muito bom. tem muita mulher já, assim, é uma tendência, né, É, a deixar de pintar o cabelo e deixar é, ficar natural. É uma exato. tendência, né? É, eu falei Porque é assim, não cansativo vou. mesmo, né? Não, É é muito cansativo. libertador. O cabelo curto eu tenho, já tenho uns 30 anos quase, né? Que foi outra coisa que para mim sou eu, não adianta, é cabelo curto mesmo, eu tentei deixar crescer, não me encontro ali. Então são coisas que são muito libertadoras, eu acho que a gente tem que partir para esse lado, né? Da gente se gostar do jeito que a gente é, do jeito que a gente se sente bem, né? Sem Eu nada acho. de, né? Cada um tem outros que precisa, então a gente, deixa eu ajeitar que caiu meu celular aqui, beleza. E vamos voltar a falar. Nós Você estava estávamos falando. falando dos filmes Hora Dispersiva, eu só queria explicar para eles, porque às vezes o nome Isso. é É difícil fazer muito eles feio. entenderem, né? Sabe aqueles chicletinhos que você já deve ter visto, que parece um papelzinho que você coloca no céu da boca e é para melhorar hálito, tudo. Tem parece uns papelzinhos bem fininho. Então, isso chama filme Hora Dispersível, tá? Então, com eles a gente consegue fazer alguns medicamentos, algumas formas farmacêuticas, como é que fala? Fórmulas. Medicamento, mas É. umas fórmulas, mas não são todos ativos, porque realmente aí já tem a parte de miligrama, né, que compõe a fórmula, tem todo esse processo. Mas eu tenho feito muito na farmácia com vitamina D, né, Vitamina porque D. o pessoal gosta muito da absorção, né, que é sublingual, e faço muitas vezes, às vezes,
com prescrição médica, com oxandrolona até, porque tem médico que gosta. E quando é possível fazer, às vezes com enzima Q10, com esses antioxidantes, né? Porque então, como o filme, informações. ele é bem, bem fininho, bem pequenininho, a gente não consegue colocar uma quantidade muito, não dá, raramente vai dar para associar alguma coisa. E mesmo que seja um único ativo, ele tem que ser com uma miligramagem, microgramas, né, bem pequenininho, para ser compatível com a forma farmacêutica, né? Então, a gente estava, né, fechando toda essa parte aí das formas farmacêuticas. Existem meios, isso que eu acho que é importante o paciente ter conhecimento, os médicos têm, porque a Fabiola já faz a visitação aos médicos, nutricionistas, então eles têm esse conhecimento que eles podem lançar mão. Mas vocês também, quando vão ao médico, né? Então, um geriatra, por exemplo, né, que vai tratar, a gente sempre se preocupa muito com os extremos da população, as crianças e os idosos, né? Que são os públicos mais exigentes que a gente tem. A criança em termos de exigência de paladar e o adulto pelas suas limitações que ele pode apresentar de patologias que ele tem. Então, a gente sempre se preocupa para poder incluir essas pessoas que elas tenham a terapia mais confortável. Você pega um paciente que está acamado ou que sofreu alguma doença, um paciente com Alzheimer, é muito difícil ministrar uma medicação para eles, né? Então, a variação das formas farmacêuticas, e essa que a gente chama de shake, ou então do refresco e tal, nada mais é do que, se a gente fizer um comparativo com os antibióticos, é a forma que o antibiótico vem no vidrinho da indústria farmacêutica. É um pó que a gente vai pôr água e ministrar para o paciente. Só que da indústria farmacêutica, o vidro de antibiótico vem inteiro, você vai reconstituir tudo, e vai ter que deixar lá na geladeira, via de regra, e utilizar durante 5, 7, 14 dias, dependendo do antibiótico que é. Para a gente, o que a gente pensa também muito? Na individualização. Então, eu posso fazer doses, em vez de fazer um frasco inteiro para reconstituir, vários envelopinhos, vários sachês, né? Tem gente que chama de envelope ou sachê, para cada dose que a pessoa vai tomar, ela só reconstituir aquilo. Aquilo garante estabilidade, não tem contaminação, não tem presença de luz, né? Então, a gente garante que o medicamento vai fazer mais efeito para o paciente. Isso é um ponto super importante para nós farmacêuticos, que é garantir a farmacoterapia. Então, agora, no lado ali mais gourmet da coisa, né, que a gente também gosta, a gente vai para a área da longevidade, de braços abertos, né? Porque ali a gente tem um mundo de substâncias que melhoram a qualidade de vida. Já está comprovado que viveremos mais, mas nós devemos viver mais e melhor, né? Não adianta ficar entravado numa cama com uma doença crônica, não é esse o objetivo. Então, que a gente tenha qualidade de vida para isso. E hoje a ciência está muito próxima para isso. Então, as descobertas, né, tudo que a gente está falando aqui, dessas substâncias que já citamos, de alguns ativos, tudo tem comprovação científica, tudo passou por teste, já teve comparativo. Então, a gente sabe do poder que a ciência tem, né, para se lançar alguma coisa, né? A gente está vendo ali toda essa confusão em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, né? E nós, farmacêuticos, estamos assistindo toda essa briga, né, de posicionamento, se presta, se não presta, é usada há tanto tempo. Sim, ela é usada com muito sucesso em muitas doenças e tudo bem. O problema é nessa doença desconhecida, né, com esse vírus desconhecido, nesse paciente que muda o quadro clínico a todo instante, naquele que é sintomático e naquele que vai agravar. Então, a ciência, ela precisa estar pautada, e é onde a gente sempre buscou informação. Então, a gente não leva uma informação para um médico, para um nutricionista, sem antes ter certeza de que aquilo foi testado, foi aprovado, tem estabilidade. Então, a gente não adianta falar, eu quero tal coisa na bala de goma. Não, né? Então, alguns fitoterápicos, por exemplo, seriam super bacanas da gente colocar dentro de uma bala de goma. Mas ele não solubiliza, né, Fabiola? Não adianta. Aí a gente vai vender uma bala de... É um aspecto de areia, terra, né? De areia. Então, nem sempre dá tudo certo. Vai mastigar e não tem. Tem uma forma farmacêutica também, né, que o pessoal apelidou de spray antidoce.
Na verdade, é uma solução, né, que está no frasquinho spray para a gente colocar na boca, com uma planta que tem estudo feito em relação a ajudar a diminuir a vontade de comer doce, tá? Então, tem pessoas que têm um sucesso muito bom com esse spray antidoce, né? Ficou conhecido assim de ponta a ponta, mas nada mais é do que uma solução com essa planta dentro, normalmente na forma de uma tintura, para a pessoa colocar ali na boca. Tem alguns outros ativos também que a gente pode utilizar, a própria folha da amora, para tratamento da menopausa, que a gente pode fazer um spray também. Então, vem aquele calorão, né, aquele fogacho, então também a gente pode fazer esse spray antifogacho aí para a mulherada que está na menopausa, para diminuir um pouco o calorão delas. Então, tem muito meio da gente ajudar o paciente. E uma farmácia, como é o caso da Fabíola, que a Fabíola está lá no balcão, que ela atende. Então, seja você chegando com uma receita médica, do Nutri, né, de qualquer prescritor que seja, e conversando com ela, ela faz o meio de campo. Ah, veio em cápsula. Ai, Fabíola, eu não gosto de cápsula, eu não consigo tomar cápsula. Quantas cápsulas que vai dar essa fórmula, né? Eu lembro que eu cheguei a fazer para minha mãe, inclusive, quando ela era viva ainda, né? Eu sempre cuidava bastante dela, para ela não ficar doentinha, não ficar... E a mulher era forte, viu? Ela aguentou bravamente aí muitas coisas. E eu sempre fiz fórmula para ela, para osteoporose. Então, eram fórmulas com muitas cápsulas, né? Foi na fase que eu ainda não tinha desenvolvido essas formulações. Mas aí, o que eu fiz? Peguei meus idosos, que eu conheço, que são parentes, que são amigos, que são pacientes meus, e coloco nessas formas farmacêuticas. Faz um pudinzinho, um flanzinho para elas, porque tudo que a gente põe para osteoporose praticamente não tem sabor ruim, então dá bem para a gente colocar. Então, sei lá, eu pedia para fazer 10 fórmulas no sabor baunilha, 10 no maracujá, 10 no cacau, por exemplo. Então, ela batia à tarde, deixava o pudinzinho lá gelando um pouquinho, tá? Ia lá assistir alguma coisa, pegava o pudinzinho e ia comendo ali um flanzinho. Então, é um momento de descontração, em que você imagina, a pessoa sai da farmácia com um pote desse tamanho, tome 6 cápsulas ao invés de uma. A pessoa fala, meu Deus, estou morrendo, né? Porque eu tenho que tomar tudo isso de remédio, né? E, na verdade, são suplementos para suprir as necessidades ósseas que o paciente vai perdendo com o decorrer da idade, né? E na mulher mais ainda por conta da menopausa. Então, na verdade, não é um remédio, você está repondo no seu organismo aquilo que você precisa. Essa é a chave da longevidade, a gente acaba suplementando tudo aquilo que começa a despencar com o passar da idade. Mas a gente tem solução para tudo isso, né? Na maioria das vezes, né? A gente não é uma indústria, a gente não tem tecnologia de equipamentos industriais. Farmácia de manipulação, como falei no início para vocês, é artesanal, é fórmula por fórmula, com procedimentos bem trabalhados, funcionários muito bem treinados, porque a gente sempre tenha um padrão de qualidade para toda a repetição de fórmula e para todos os clientes, a gente ter sempre a mesma resposta, em termos de, seja uma fórmula de uso tópico, também não é o tema de hoje, mas eu sei que a Fabíola trabalha bastante nessa parte da cosmetologia, então fórmulas já dentro dos conceitos mais modernos que a gente tem um monte de coisa que a gente já não usa mais na farmácia de manipulação. Então, assim, o caminho é muito grande para a gente trabalhar, né, todas essas formas farmacêuticas que são gostosas, acima de tudo, e que são úteis para o tratamento, para o paciente ter uma boa adesão. Então, não se acanhem, você que está ouvindo a gente aqui, chega lá para a Fabíola, telefona para ela, marca um horário, não está podendo sair agora, né? E não é para sair mesmo, né? Quanto menos se expor, né? É melhor, vamos esperar tudo acalmar, vamos esperar esse vírus já ter uma incidência menor, porque a grande preocupação da gente, já pegando esse gancho da longevidade e falando ali, né? A Fabiola falou da vitamina D na forma de filme, a gente não sabe que forma da doença, né, do Covid-19, que a gente vai desenvolver. Ah, mas eu não sou grupo de risco, eu tenho 30 anos, tá. Mas a gente viu formas graves em pessoas de 30 anos, vimos crianças. Então, a gente não sabe exatamente tudo, tem-se, né, uma predominância dos grupos de risco, mas não nos isenta 100% de desenvolvermos uma forma grave da doença.
Então, isso vai depender muito de como o nosso organismo está. Provavelmente seja isso, se não for genético, e aí a gente tem muita discussão pela frente que não dá para a gente conversar agora. Mas uma coisa é sabida, em relação à Covid ou qualquer outro vírus, né, e agora a gente vai pegar inverno, a gente tem que ter a imunidade da gente muito boa. E a imunidade, para ela ser boa, ela é um processo dentro do nosso organismo relacionado, inclusive, com a nossa resposta psicológica. Então, a forma como enfrentamos a vida, como trabalhamos tudo o que acontece dentro do nosso ser interior, da fé que nós temos, não estou falando de religiosidade, mas da fé de uma forma muito mais abrangente, né? Daquilo que a gente tem de base, já é um ponto de partida. Fora aquilo que comemos, né? Porque nós somos exatamente aquilo que nós comemos, que nós ingerimos. E quando nós ingerimos, isso passa pelo trato digestivo, vai lá para o nosso intestino, e o nosso intestino é um grande órgão de resposta imunológica. Então, como eu posso ter uma resposta imunológica? Como eu posso ter as bactérias boas, né? Os probióticos saudáveis, se eu não ingiro substâncias, alimentos que proporcionam isso? Então, a gente sabe do peso que a alimentação tem, a gente sabe dos erros de alimentação que o Brasil tem, porque o Brasil é realmente um disparate. Muitas vezes quem pode e tem condições de ter uma alimentação saudável não tem conhecimento, é ignorante, vamos não, nesse termo, né? Ignora todas essas informações e acaba não se alimentando de uma forma adequada. Do outro lado, a gente tem as pessoas que realmente ficam aí à espera dos R$ 600 para poder se alimentar. Então, a gente tem um paradoxo muito grande no Brasil em relação à alimentação. Então, o que a gente mais vê, isso até através de estudos internacionais, a gente tem ali que a alimentação apresenta falhas no ser humano, né? A forma de se alimentar. E uma das falhas maiores que a gente tem é ingestão muito pequena de minerais. Né? Então, quando a gente fala, se já foi detectado uma presença pequena de minerais importantes como zinco, magnésio, na grande maioria da população, e a falta desses dois minerais, eles são responsáveis por várias patologias, por várias doenças crônicas, né? O zinco muito relacionado com imunidade, o magnésio muito relacionado com resposta cognitiva, ambos relacionados com o metabolismo de carboidratos e lipídios. Então, se a gente, sabendo principalmente que as fontes maiores de zinco e magnésio estão em tudo aquilo que nasce na terra, né, dos vegetais, das plantas, vem outros nutrientes carentes também, né, porque as plantas têm uma diversidade muito grande de nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Por isso se faz necessário, muitas vezes, a suplementação. É lógico, se eu puder ter a oportunidade de passar por um médico, nutricionista, fazer todo o exame de sangue, a própria doutora Fabiola pode solicitar alguns dos exames que está no âmbito de atuação da nossa profissão para detectar faltas, carências importantes. A vitamina D é uma das que mais a população apresenta, ou nível abaixo do normal, ou normal não chegando na média, na faixa média que é para o paciente ter. E recentemente a gente soube estudos bastante robustos mostrando aí que a deficiência de vitamina D e zinco estão muito relacionadas com o desenvolvimento de algumas patologias infecciosas. Não só Covid, mas todas as outras problemas infecciosos. E aí vem H1N1, toda a influenza que a gente vai atravessar agora o período de inverno, candidíase, herpes, né? Tem mulheres que têm candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Tem algo errado, gente, tá? Não é, o organismo não pode ter tanta infecção de repetição. Então é a base que a gente tem que tratar. Lógico, na crise, antibiótico, não tem a menor dúvida. Ir para o médico prescreve antibiótico, vamos tirar dessa infecção, tá? Que é uma infecção bacteriana. Então a gente usa o antibiótico para isso. Agora, saiu da infecção, vamos arrumar a casa, né? Então, tem mulheres que chegam pra gente, tem 6 episódios de infecção num ano, criança com infecções de garganta, tem algo errado. Tem algo errado na base, na resposta de defesa do nosso organismo. Então, sabendo de tudo isso, e entrando inverno aqui para nós na região, aqui no Brasil, né? E região sudeste a gente tem um pouco mais de frio, sul mais ainda, eu sei que tem gente aí de outras regiões nos ouvindo também. Então, vamos cuidar, vamos usar os probióticos, né, Fabiola, que são tão importantes,
para a gente regular essas bactérias, para que predomine as bactérias boas e as ruinzinhas consigam ser eliminadas, né, debeladas no nosso organismo. Isso tudo é Você falou de suplementação. criança também, eu lembrei de uma outra forma farmacêutica que a gente estava tentando desenvolver, também para alguns casos e também alguns ativos, outros também não dá certo, ela tem suas limitações. É o pirulito O também, né? pirulito, com O certeza. pirulito. Não só para Geralmente a gente está crianças, né? desenvolvendo de vitamina B12 para as crianças, né? Que está com essa. Tem um pediatra que tem muito problema de falta de crescimento, então ele inicia com a B12 primeiro, né? Antes de entrar com outros processos de hormônio e tal, ele inicia com a B12 para ver se há uma resposta. Então, a gente faz alguns pirulitos para ele. E tem algumas para gente também, né? Que se quiser também, a forma farmacêutica Sim, também sim. é super gostoso também, mas tem suas limitações Limita. também, assim como o filme. Porque como a Fabiola bem falou, algumas formulações que a gente faz, elas precisam de aquecimento. Então, a gente leva ou para estufa, ou aquece na bancada, num becker, né, com temperatura altíssima, para fundir, para poder fazer, por exemplo, um pirulito. Alguns comprimidos também que a gente tem que levar para secar na estufa. E algumas substâncias a gente caracteriza como chamadas como termolábeis. Então, elas têm um limite de temperatura que elas suportam e não são destruídas. Isso é super importante o farmacêutico avaliar, antes de colocar um ativo numa forma farmacêutica, qual é a temperatura que aquela substância pode suportar. Não adianta, né? Ela não está lá, ela está destruída. E os pirulitos, elas são uma das formas farmacêuticas muito interessantes de usar para idosos, por exemplo, que às vezes também estão acamados. É possível de colocar para a pessoa, né, trabalhar, para estimular salivação em alguns pacientes oncológicos. Então, assim, a gente tem uma variedade de formulações muito grande dentro da farmácia. Se você, né, ainda não conhece, bate um papo, a grande, né, maioria ali das farmácias já trabalham, a Fabiola investiu bastante nisso, né, para poder trabalhar, porque a gente tem, às vezes, que comprar equipamentos, fazer cursos, se aprimorar, ter tempo de laboratório para testar algumas coisas, solicitação de prescritores. Então, assim, tem esse arsenal. Eu acho assim, agora não precisa ter mais remédio ruim só. Não precisa falar, ai meu Deus, tem que ir na farmácia tomar remédio ruim. Não, não tem. Nem sempre. Milagre a gente não faz, tá? Eu tenho santa no nome, mas também não faço milagres, né? A gente ainda não consegue tirar alguns sabores, né? Alguns paladares que existem em alguns ativos. E alguns ativos nem é o paladar que a gente sente, é o odor. E odor não dá para mascarar. Tá? Tem substâncias que a gente abre o pote de matéria-prima quando chega, ele já aromatiza o laboratório inteiro de uma forma negativa, né, Fabiola? Então, eles Esmeralda, têm... estão perguntando aqui a Sim, dosagem da vitamina D, do zinco e do magnésio. Mas aí é depende. variável, né? Então, assim, como suplemento alimentar, né, normalmente a gente tem ali uma legislação, que é o que a farmácia de manipulação segue, né, dos suplementos alimentares, e que a gente atende até esse limite quando somos nós farmacêuticos estamos prescrevendo. Nutricionistas têm outros limites e os médicos outros, né? Então, normalmente a gente se baseia pela ingestão diária recomendada, né? Hoje a ingestão, a gente já observa que a vitamina D sem receita médica está em 2.000 I por dia, mas precisa verificar os seus níveis, tá? A gente realmente não faz uma prescrição, uma indicação de vitamina D, por exemplo, sem que haja uma dosagem no seu sangue, né? Porque pode ser que você esteja com nível adequado, né? Para que consumir a mais? Ah, mas eu vejo que tem gente que toma direto, tá? Precisa monitorar, tá? Depois que a gente já atingiu, existe uma faixa para a sua faixa etária, né? Para a sua idade, existe uma faixa de normalidade dos níveis de vitamina D, de zinco e de tudo que a gente tem. Então, o que se espera? Que a gente esteja da metade para cima, né? Da metade para baixo, a gente corre alguns sérios riscos. Não são todos os prescritores que, quando está da metade para baixo desses níveis, já prescrevem, seja vitamina D, magnésio, zinco, qualquer um deles, tá?
Mas é importante a gente ter segurança na prescrição. Não é porque é uma vitamina, porque é um mineral, que a gente pode tomar de forma indiscriminada. Ele também, em excesso, causa problemas. E essa é uma resposta que a gente tem junto a quem está prescrevendo para a gente. A Fabíola, como farmacêutica, o nutricionista ou o médico, tá? Então, se quem fez a pergunta, não sei, né, se foi farmacêutico ou nutricionista, se você pretende prescrever, então se baseie, se você não é médico, se baseie pela IDR ou pela normativa que a gente teve aí no ano de 2018, dos suplementos alimentares, que estabeleceu também essa dosagem recomendada para suplementos. Foi uma legislação feita para a indústria, mas ela limita aí as doses, né, de cada um desses nutrientes, para a gente ter segurança na prescrição. Acima de tudo, é a parte mais importante. Tem mais Tem algum? ela perguntou da dosagem também do magnésio e do zinco. Ah, tá. Então já está ali respondido ali, se é a Deia que está perguntando, a Deia farmacêutica. Oi, Deia, tudo bem? Está lá em Santa Catarina, muito bom. Ela está Depois perguntando sobre o magnésio transdérmico, né? Ah, tá. Aí é uma outra forma que a gente tem também de veicular, né? Tem as formas transdérmicas. As transdérmicas, elas normalmente são cremes, são géis, tem um aspecto de um creminho para a gente aplicar na pele. Os transdérmicos, eles entraram muito como uma forma farmacêutica para veicular hormônios bioidênticos. Foi o principal quando isso chegou há alguns anos para a gente no mercado magistral. E quando a gente fala transdérmico, é porque ele vai atravessar várias camadas da nossa pele e vai acessar a nossa corrente sanguínea e jogar a substância, seja o hormônio, seja uma vitamina, seja o magnésio ali, como citado, né, diretamente na corrente sanguínea, quando por algum motivo a via oral, que seria a via indicada, ela não deve ser utilizada, não pode ser utilizada, tem algum limite. Então, normalmente as prescrições transdérmicas são feitas exclusivamente por médicos, tá? E a gente, na farmácia de manipulação, adquire bases, né, desses cremes transdérmicos que realmente tenham estudos de eficácia e segurança, para que realmente chegue no sangue, na corrente sanguínea, e chegue aonde tem que chegar para fazer o seu efeito, em tempo e em dose adequada, tá? Então, esse daí é um dos limites que a gente tem, assim, muito consciente dessas outras vias de administração também. Tá. E acho Só que lembrando, só. então, que nós falamos, então, das formas farmacêuticas, nós falamos da bala de goma, do chocolate, das caldas, do pirulito, dos shakes, do shot, dos filmes dispersíveis e acho que eu não esqueci de nenhuma. Acho que nenhum, acho que foi tudo, né, Fabiola? Eu acho Para que foi vocês tudo. verem que tem bastante opções, né? Bastante coisa para ser trabalhada, um monte de opção gostosa que a gente pode fazer de acordo com o ativo, de acordo com a sua necessidade e com as limitações que nós temos, Sim, né? sim, não tenha dúvida. E tudo é possível de se ajustar conversando, né? Seja você prescritor, seja um colega farmacêutico que está aqui na nossa live também, quer trocar uma ideia com a Fabíola, oh, você está fazendo isso. A Fabíola também é uma pessoa que não tem esse problema, essa vaidade aí, porque a gente está tudo junto no mercado magistral. Então, quanto melhor esse mercado for, todos nós Né? trabalharmos melhor, para a gente é isso que a gente quer mesmo. Então, Exatamente. vocês estão vendo aí o meu endereço, pode me mandar um direct se tiver alguma dúvida, eu continuo respondendo, não tem problema nenhum, tá? A gente conversa, terão mais lives aí, é só seguir, acompanhar, e para a gente ir passando essa informação, esclarecendo ali para tantas pessoas que precisam de informação, seja profissional prescritor, seja o consumidor final, né? Seja colega farmacêutico, informação nunca é demais, né? Isso é Nunca é bem demais. importante. Pessoal, acho que tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Acho que o pessoal. É porque Tranquilinho. foi bem esclarecedor, né? Tá ótimo. Isso é importante. Tá bem. Doutora, então eu te agradeço imensamente. Fiquei muito lisonjeada por ter Ah, aceitado meu convite, imagina. tá? Sou uma admiradora e uma fã sua, Obrigada. sempre.
Agradeço por você ter trazido essas formas farmacêuticas para o mercado magistral. Eu sou extremamente grata porque hoje a gente pode trabalhar com esse arsenal graças aos seus estudos, então sou muito grata, tá? Obrigada. E te agradeço imensamente de coração, tá? Você Obrigada. é fantástico como farmacêutico e como ser humano. Agradeço Obrigada. imensamente. Obrigada. Fiquei até emocionada. Obrigada, Fabíola, de me convidar. Cada semana eu estou vindo ali com um colega farmacêutico para a gente fazer esse trabalho, para eu contribuir, conversar com as minhas ex-alunas, né, mas que são colegas eternas que a gente tem, e o carinho que eu sempre tive em todas as aulas, né, de turmas, eu vi aqui algumas pessoas entrando, a Débora entrou logo no começo, a Débora é do ano de 2003, né, de uma turma de atenção farmacêutica, né, então assim, a gente carrega com a gente todo mundo e vira uma família, viram amigos queridos que a gente gosta de compartilhar e quer ver o sucesso de todo mundo, né? Que todo mundo fique muito bem. Fabíola, te agradeço pelo convite, viu? Também fiquei muito lisonjeada de você continuar ali dentro, agradecida de coração mesmo. Espero que quem tenha nos ouvido tenha aproveitado. Se tiver dúvidas, pode mandar para a gente, que tenha, de alguma forma tenha contribuído aí para qualquer tipo de atuação que vocês tenham. Muitíssimo obrigada. Se cuidem muito, a gente tem chão pela frente ainda para se cuidar. Se protejam. Estou tendo o privilégio de ficar em isolamento. Eu falo que isso é um privilégio numa época dessa. Peço assim a Deus que ilumine e proteja muito todo mundo que está na linha de frente e vocês que estão ali com o comércio aberto, com a farmácia aberta, prestando serviço, com toda a sua equipe, que sempre tenha muita proteção. Vamos tomar bastante cuidado e vamos fazer aquilo que é de melhor, que é se basear na ciência sempre, tá bom? Só lembrando, doutora, que o pessoal está perguntando, a live vai ficar gravada na página da doutora, tá, e depois ela vai GBT. me encaminhar, e a gente tem uma página no YouTube, doutora, La Farma mesmo, PH, tudo junto, e onde fica gravado todas as lives da farmácia. Então, quem quiser assistir depois, pode assistir lá também. Perfeito. Tá tudo aí convidado. Um super beijo para todo mundo, uma excelente semana de friozinho, tá bom? Obrigada, gente. Todo mundo. Obrigada, viu? Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Fabíola. Tchau.